a minha amiga Larissa. A A Letícia. A Letícia. E ela vai contar um pouco da história dela. A Letícia vai contar um pouco da história dela, da conversão dela. E eu quero que vocês acompanhem tudo. Por quê? Porque ela não vai contar só uma história, não. Ela vai contar a história dela. E ela tem muita coisa pra contar. Uma das coisas é que ela se converteu. Mas antes, ela ia pra onde que você ia? Pra Umbanda. Ela ia pra Umbanda. Então, é um testemunho grande, é um testemunho forte. E eu sempre falo que tudo que eu trago aqui pra vocês, né? Todos os vídeos, tudo que eu faço aqui pra vocês é pra acrescentar na vida de vocês. Você falou, né? A gente conversou um pouquinho sobre essa parte de você ir na Umbanda. Como é? Umbanda. Umbanda que fala? Eu acho que é. Umbanda, amor? Umbanda, Aí você ia lá e como que foi? Você ia através... você foi sozinha? Alguém te convidou? Não, eu ia muito com o meu tio, né? Meu tio e minha tia, eles frequentam. E como eu era muito próxima deles, onde eles iam, tava junto. Tava junto. E quer ir? Vamos. Então, tá indo, vamos. E como que era, assim, lá? Que você... eu falo o que você sentia, como você se sentia ali. Era o seu lugar ali? Era o lugar que você falava, nossa, eu me encontrei, eu me achei? Não, era um lugar que eu tava lá só por causa que eles estavam. Não era um lugar que eu nunca não sentia à vontade, não. Não era porque você, tipo assim, eu estou procurando aqui algo, você ia pra acompanhar. Não por gostar, gostava de ficar com eles. Ah, sim, onde eles estivessem, você ia também. Isso. E aí você... Quantos anos mais ou menos você tinha quando você começou? Eu tinha 14 anos, 13, por aí. E era aí bem você novinha. foi indo. Isso, eu acho que eu fui até os meus 15 ou 16 anos, por aí. Não fui muito. Aí depois eu não fui a nenhum lugar mais. Aí você não tinha... Mas nessa época que você ia pra lá com eles... Você se intitula o quê? Você era de alguma religião? Você não tinha religião Não tinha religião, momento. mas eu só frequentava. E você acreditava no que era feito ali, no que era falado? Acreditava, né? Acreditava. E aí, como... Assim, eu vou perguntar, e eu acredito que quem tá em casa também vai querer saber isso, assim. Eu nunca fui, né? Então, não sei como que é lá. Não precisa nem citar os nomes lá que são usados. Mas, assim, como que era pra você? Você entrava ali e aí você era falado coisas pra você ou não? Não, na verdade eles faziam, como se diz, uma gira, né? Eles lá recebiam, a gente ficava do lado de fora, sentado, e eles lá recebiam. A pessoa que queria alguma coisa entrava lá e pedia. Então era um particular entre eles e o guia, nada... você não era uma coisa aberta, exposto, né? Mas você já chegou a ver as coisas ali, como que era? Já. Eita, dá pra falar ou não dá? Você prefere não comentar? Eu prefiro não comentar. Mas aí você via e você nunca teve medo? Não, nunca medo sentiu isso? Você ia, enfrentava tudo? Nossa, medo não. É interessante. Não, é verdade, porque tem pessoas assim que não vai por medo e tudo mais, e você não tinha. Acho que até porque você tava com pessoas que você gostava. Tava com a minha família, né? Então tava em casa, tava tudo certo. Sabia que não ia ter... Nada demais comigo. Não ia pegar você e levar. Mas aí, com você já lá, nesse ambiente ali, você teve alguma experiência, alguma coisa que você viu, que você sentiu? Alguma coisa aconteceu com você ali? Não, na verdade era um lugar que eu não sentia nada. Então, pra mim, tanto faz. Aí eu parei de ir. Falei, não vou, pra quê? Eu vou. Mas não chegaram a falar, não falaram nada, assim, nunca teve nada que foi direcionado pra você. Uma vez só que falou que eu e o Cristiano não era pra estar junto. Eita. Foi só essa vez. E aí você saiu de lá e já saiu e falou, não, pelo amor de Deus. Aí eu falei, eu não vou fazer o que lá? Entendi. Aí eu não fui mais. E aí, nesse processo, você com 16 anos, você parou de ir, não via sentido. Sim, é isso que eu entendo. Isso, não tinha sentido pra você, não era um lugar que você falava assim, não, eu quero ir porque eu gosto e tudo mais. Aí você parou. E como que foi, assim, quando você conheceu Deus? Foi antes ou foi... você começou a conhecer, assim, ouvir falar de Deus? Eu comecei, na verdade, já na igreja mesmo, aqui. Eu comecei a frequentar, mas
com a Larissa. A Larissa não queria vir sozinha. Ah, Larissa, vamos comigo? Vamos lá. Aí eu comecei a vir mais, depois o Cristiano começou a vir mais um pouquinho. E foi através daqui. Aí foi aqui que você conheceu ele. Senti ele. Mas você nunca tinha tido contato com Deus nenhum? Ninguém nunca tinha falado pra você? Não. Nem familiar, ninguém? Não. Porque tem acho que era a sua avó que ia pra igreja. A minha avó era bem evangélica, então ela orava, passava óleo ungido. Mas eu nunca tive essa experiência de ir com ela pra igreja. Ah, sim, mas ela falava algumas coisas, mas nunca tive essa experiência. Os louvores antigos que canta na igreja, eu lembro dela. Não tem como não lembrar dela. Ela cantava e você lembra dela. Mas aí ela não chegou... Mas quando aconteceu que ela faleceu, você tinha quantos anos? Eu tinha 16, eu acho que foi 15. Ah, então foi nessa época. fase. E ela falava alguma coisa de você ir Não, ela só falava, Deus me livre. Deus me livre. Mas ela assim. Nunca falou nada assim. Mas ela orava, falava que orava. Ela orava, passava óleo ungido. Ela escrevia bilhetinhos, guardava na Bíblia. Você chegou a postar uma carta que ela escreveu e ela falava de Deus, Ela né? falava. Ela guardava tudo na Bíblia. Era. E quando você conheceu o Cristiano, você tinha quantos anos? Tinha 14. Na verdade, eu conheci ele, eu tinha 9 anos. 9 anos? 9 anos. A gente estudou desde o 3º ano na escola. Vocês estudaram junto? Mas namorar foi com 14 anos. Com 14 anos. Isso. E aí foi nessa fase. E ele falava o quê de você frequentar lá? Ele não ia. Eu não vou. Ele tinha medo? Eu não sei se era medo, ele não queria ir. Aí você ia, mas ele não falava nada. Quando você voltava, tudo... Nada, não falava nada. Ficava na dele. Ele queria nem saber. E nesse dia que foi falado lá que você e ele não era pra ficar junto, tudo mais, como que foi? Você falou pra ele? Chegou a falar? Ninguém sabe. Soube agora. Soube agora. Olha, Cristiano, se você está assistindo o Poderosa Cast, você já sabe agora. Deixa eu ver aqui, dar uma pausa aqui, rapidinho, só pra ver quem tá entrando aqui com a gente. Deixa eu ver. Pastora, a missionária Aline, a missionária Aninha, a Nath, Dejailton. Fiquem aqui com a gente. Aí já tá passando nervosismo, né? Já tô esquecendo. A gente tá falando aqui da história, né, da Letícia. É uma história impactante, né? Uma história que a gente vê que Deus já estava ali trabalhando. E eu quero que vocês continuem aqui, que a gente nem começou, né? Tá aqui só passando uma pincelada aqui. E eu quero que vocês fiquem aqui, para que Deus faça, Deus haja aí na vida de vocês. E vocês sejam aí transformados, transformadas por esse testemunho tão lindo, tá bom? Depois, deixa eu ver, depois eu vejo aí quem tá falando mais. E aí você conheceu ele, aí vocês começaram a namorar. Isso. E aí você ainda não tinha... Você teve Alice quando? Eu tinha 19. Ah, foi 20. Bem depois. Bem depois. Acho que eu tinha 20 anos, foi bem depois. E aí vocês estavam namorando quando você engravidou? Não, a Alice já tava morando com ele, 1 ano morando com ele. Ah, você foi morar antes de engravidar, você foi morar com ele. Fui morar com ele. Sim. E aí aí nesse tempo todo, nesse período inteiro, você não ia pra igreja, nada. E assim, eu vou fazer como você disse, gente, ela falou que não tinha nada que ela não falaria aqui. Como você disse que não tinha problema, como que foi nesse momento? Que você falou que sua avó, ela ia pra igreja. E aí, como que foi pra você, assim, no momento que ela faleceu, tudo? Em algum momento você pensou, tipo, nossa, pra que ela foi pra igreja então? Ou gerou uma revolta, alguma coisa? Ou você conseguiu separar isso? Ela tinha uma fé tremenda, então sobre isso eu não questionei. Porque ela mesma falou, meu Deus tem os planos dele. Não sei porque eu estou passando por isso, mas eu confio nele. Então, era essas palavras que ela usou. Então você, quando aconteceu, por intermédio desse testemunho dela, dessa confiança, dessa fé dela... Ela sabia pra onde ela ia, então... Então ela foi bem. E aí você ficou tranquila. Lógico, sofreu, mas entendeu e não gerou nenhuma revolta. Nenhuma revolta. Que bom, né? Porque geralmente as pessoas... não entende por que Deus, e o que aconteceu, e não sei o que. Ela foi em paz, então é isso que importa. Sim, e aí você conseguiu despedir dela?
Ou não? A gente foi um final de semana. Não, e depois a gente foi embora, eu fui embora com meu pai e a Jéssica, se eu não me engano, minha irmã. Aí minha mãe ficou, foi coisa de 3 horas, 5 horas da manhã ligar em casa e falar que ela tinha falecido. E aconteceu. E aí pra você isso todo é bem mundo, resolvido, isso. Você conseguiu falar com todo ela. mundo. Parecia que todo mundo sentiu que era a hora, todo mundo foi lá ver ela. E ela foi tranquila, né? Foi. Tranquila e certa do que tava esperando isso. ela, né? Nossa, que lindo. E aí, você passou essa fase, tudo. Isso não fez você não querer a Deus? Simplesmente você não chegou a conhecer, a ter uma experiência com Ele. Não cheguei. Eu ia em algumas igrejas, mas não era o meu lugar. Eu falava, ai... Não se sentia bem, não tinha... Não era o meu lugar. Aí você falou que aconteceu, ela faleceu, aí você tava namorando ainda, você foi morar com o Cristiano, e aí você engravidou. E como que foi descobrir que tava grávida? Foi uma mistura de emoção. Foi um baque, foi um desespero, mas ele gostou muito, porque o primeiro filho, ele amou. O Cristiano, ele queria já, desde quando tinha 15 anos. Então, foi tranquilo. Eu fiquei meio receosa por causa do meu pai, da minha mãe, mas meu pai super deu parabéns, apoiou tudo. E aí vocês, é até interessante, né, que naquilo que foi decretado, falado que não era pra vocês estarem juntos, já tá aí, quantos anos? A gente tem 11 anos juntos. 11 anos, 2 filhos. Quem sabe se são só 2, né? Não, só 2. Mas aí você teve a Alice e tudo, e quando você teve ela, você não, bebezinha, você ainda não vinha pra igreja, né? Não. Tem quanto tempo que você vem pra igreja? Não que você se converteu, que você vem? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Aí você teve ela, tudo. E como foi, assim, pra você? Você falou que a Larissa te chamava. Toda hora eu vou chamar você de Larissa, ela de Letícia. É normal, todo mundo Não é porque eu sei que eu tô com a Letícia aqui, mas é porque confunde. Na língua aqui parece aquelas vó que chamam o nome de todos os netos pra poder falar. Mas aí, como que foi pra você, a sua experiência? Porque ela te chamava, mas alguma coisa fazia, né? Você querer vir. Você querer vir buscar. Porque ela falava, vamos pra eu não ir sozinha. Mas não era um passeio. Não. Você sabia que aqui você ia encontrar alguma coisa. E o que te motivou, assim? O que você pensava? Eu vou porque eu quero isso, porque eu quero assim, eu quero desse jeito. Eu acho que era a procura de uma resposta, me acalmar. Porque eu tava vindo bem na época que eu comecei a ficar desempregada. O Cristiano ficou desempregado. E Deus deu uma reviravolta na minha vida. E aí você então veio buscar uma esperança. Isso. Tipo, uma saída. Meu Deus, eu preciso de uma saída. E aí, como você lembra, assim, eu não sei, eu não vou lembrar, porque teve várias já, quase 16 anos de igreja, mas você lembra alguma revelação, alguma coisa que foi forte, que impactou, que tipo, foi falado e está se cumprindo, ou já se cumpriu? O Samuel é um testemunho gigante. O Samuel. Como que foi? Pode chorar! Calma, respira. Bebe uma água aqui. Nem dá pra ver que você as lágrimas. Gente, é emocionante. Quando Deus pega a nossa história e muda, né? Você teve ele com quantos anos? Samuel, 24. 10 anos depois de tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou, e Deus te prometeu ele. Foi uma promessa muito rápida. Foi muito rápido. Prometeu em novembro, em fevereiro eu tava grávida. Nossa. Foi muito rápido. E não era uma coisa planejada, porque eu tomava remédio, não queria mesmo. Você tomava remédio? Não queria, então foi de Deus mesmo. Aí ele falou e o desespero bateu. Você falou, meu Deus. E como que foi? Qual foi você lembra o dia que ele falou, o que ele falou pra você? Falou que ia me dar um presente. E eu conversei com a Rose. A Rose falou, geralmente quando fala presente, é um filho. Ei. Aí eu falei, pronto. Aí revelou isso, eu até apertei a mão da minha irmã. Falei, pronto, é meu filho agora. Mas aí você não esperava que ia ser tão rápido assim? Não esperava, pensei que ia demorar, né? Aí o Samuel foi livramento atrás de livramento, na barriga, depois que ele nasceu. Foi, né? Foi uma história, é uma história, a sua história, por isso que, gente, eu quis trazer
a Letícia aqui, porque às vezes quem conhece ela da igreja e tudo mais, vê ela quietinha, ela entra, ela sai com os filhos, com o marido e tudo, mas como é precioso assim, a nossa história com Deus. Porque de uma história com 14 anos, né? Você não é para vocês estarem juntos, é um decreto. É algo, uma palavra dita, né, sobre a sua vida, de algo que você não queria, porque você já amava ele, você estava com ele. E aí você ter essa reversão total, né, de viver ali algo com ele, né, e tendo a Alice e depois o Samuel, e aí ele estourou de alegria, né? O menino dele, que ele sempre quis. Mas aí você, quando aconteceu, aí você teve ali, você estava trabalhando quando teve a promessa? Já não tava. Já não tava mais. O Cristiano também, se eu não me engano, ele tava na oficina já. Só que não era aquele movimento que hoje em dia é. Era super fraco. Falava, nossa, como que a gente vai fazer agora? E você já morava nessa casa ou você morava na outra? Porque quando você casou, você morava... Na minha sogra. Na sua sogra. Aí nessa eu já tava em casa, já tava na minha casa. Samuel já tava já. E a Alice já tava aproveitando já a casa nova. Já tava. Aí o Samuel, aí ele nasceu, no meu parto também foi coisa de Deus. Deus falou que ia ser difícil, mas que ele ia estar lá. E ele tava. No meu parto foi difícil também. E quando ele nasceu, ele fez um exame, né? Depois de um mês, ele recebeu o resultado que ele tava com alguma coisa no sangue. Eu não lembro a doença, né? Na mesma hora que eu recebi o resultado, você me mandou uma revelação, que ia dar tudo bem, não sabia de nada, ninguém não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que eu mandei. Foi, do nada. E eu falei, meu Deus, por que eu tô mandando essa mensagem? E aí você falou, olha, tá aqui o exame e tal. Aí depois de um mês eu refiz o resultado, a pastora revelou que não ia dar nada. E não deu nada. E ele tá aí. Quem conhece Samuel, vê aí ele todo alegre, risonho. Tá aí. Ele todo risonho. E aí você mudou de casa, tudo. E foi... Como que foi esse processo? Que você não tinha ainda o Samuel, você tava morando ali... Vamos voltar no tempo. Ali você tava morando na casa da sua sogra, só com a Alice. Quando ela tinha 1 ano. E você tava sem trabalhar? Não, lá eu tava trabalhando. Você tava trabalhando? Eu perdi... Foi em 2020. Na época da pandemia, mais ou menos, que você perdeu. Aí você conseguiu mudar de casa. Consegui. E se baseando aí já... Você já ia pra igreja nessa fase? Não. Não ia? Não, o Cristiano construiu 2 cômodos, aí a gente foi... Se mudamos pra sair da casa da minha sogra, né? Pra ter o cantinho de vocês, a casa de vocês. Se mudamos. Só que aí a gente agora quer crescer mais a casa, né? Crescer a família, vai crescer a casa. Aumentar os cômodos, tudo. Mas e aí, você falou dessa transformação que o Cristiano trabalhava na mecânica, na funilaria já. E aí, como que foi esse processo? Porque ele tava sem pouco serviço e agora ele já tá... Tipo, é o testemunho dele, né? Que Deus revelou pra ele, né? Se você ficar firme, se batizar, Deus vai prosperar na sua vida. Foi coisa de uma hora pra outra. Amém. Ele se batizou na segunda-feira, tinha cheio de carro. Glória a Deus. E então, tá lá, né? Que eu passo lá na frente, lá. Eu falo pro Biel, eu falo assim, ó, isso aqui é tudo carro da funilaria, aqui, ó. Isso aqui é tudo carro. Nem caminhonei, toda vez eu falo. Então, tipo, aí tinha carro, sem dinheiro eu não ficava. A gente conseguia construir devagarzinho. É um dinheiro que a gente... É de Deus. É Deus que Foi faz. Deus que fez. Aí essa semana, foi semana passada, não sei quando revelou que não ia caber carro. E aconteceu, na segunda-feira eu não sabia onde que enfiava carro. Teve que alugar um espaço pra colocar o carro. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus. Foi isso. Amém. E aí você começou a vir para a igreja, sua fé foi sendo fortalecida e mesmo passando aí sem trabalhar, porque foi um período difícil, 2020, 2021 foi ali no aperto para todo mundo. E como que foi assim, quando você tomou... primeiro, você enfrentava preconceito quando você ia lá na Umbanda? As pessoas tinham preconceito. Sim. Mas era igual... você enfrenta hoje vindo para a igreja? Nada.
Preconceito não, mas alguém fala alguma coisa de negativo, de você estar Já vindo? escutei muito. Muita coisa. Muita mais coisa. do que antes. Mais que antes. Antes eu era menina, né? Ninguém falava nada. Hoje... E hoje critica, é uma crítica. Criticam. E fala o quê? Falam, ai, nossa, tá indo pra igreja fazer o quê? Vem, toma, bebe um pouquinho. Porque você saía, você eu bebia. saía, eu bebia. E eu aí, vivia o mundo. Você era do mundo mesmo. E aí, como que você se decidiu assim? Eu quero mais, eu quero mais profundo, eu quero me batizar, eu quero me decidir mesmo por estar na casa de Deus. Foi um culto, aí depois você procurou, falou, você quer se batizar? Eu pensei nem Eu? 2 vezes. Eu? Acho que foi você que chegou em mim e falou. Eu falei, não pensei nem 2 vezes. Eu falei, o único problema é que eu não era casada no papel. Aí, porque na igreja não tem igreja que não permite. Aí, na hora que a pastora falou, não, vocês já moram juntos, vocês já têm 2 filhos, já são casados. Mais casados que isso. Aí eu falei, então bora lá. Amém. Pensei nem 2 vezes. Aí você batizou, não foi na mesma, foi junto com a Foi junto com a Larissa. Não foi junto com o Cristiano, ele demorou um pouquinho mais. Não, ele demorou 1 ano e pouco, ele foi mais lento. Ele foi um pouquinho mais. Aí você se batizou, você lembra da sensação que você teve quando você se batizou? Eu senti paz. Me senti outra, parece que tirou tudo que eu... de ruim, sabe? E aí virou uma nova mulher de verdade. Quando você saiu ali das águas, você sabia que era uma nova vida mesmo. Sim. E aí você tem vivido isso. Tenho, até hoje. E aí você se batizou tudo e você não tinha ministério, né? Você não trabalhava. E como que você pensou? Preciso fazer alguma coisa. Eu tava morando na casa da minha mãe porque tava arrumando a minha casa, né? Aí eu falei, gente, quando eu voltar eu preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa que eu tenho que fazer. Aí eu falei, eu gosto de mexer no computador. Eu gosto de cantar, mas só comigo. Sou eu. Não, sou eu. Não vem não, meu. É só comigo. Não pra ninguém. Não, muito obrigada. Todo mundo. Aí eu falei, vou falar com o Kajak, né? Porque eu tenho mais intimidade com você, pra falar pra falar do louvor. Aí eu falei, entrei. Aí depois de algum tempo eu queria entrar mais em outra coisa. Aí fui e falei com você de novo da vigília. E aí já vai participar da primeira. Gente, que vocês já estejam sendo impactadas mesmo por esse testemunho. Que as coisas que estão sendo faladas aqui é Deus trabalhando, é Deus agindo. E a gente eu vejo isso, né? Eu conheci você através da Larissa, porque ela namora com o Ri. E assim, ver a mudança, não só sua, isso que é interessante. Você começou, mas a gente vê a mudança até no Cristiano. A gente vê assim, ele é mais quietão, mas ele mudou, ele dá pra ver na fisionomia, o jeito dele, né? As mudanças que ele foi tendo, as coisas que... o posicionamento, que tem hora que a gente tem que se posicionar. E aí, me fala assim, como que você se define, assim, se definia antes? Como que você era antes de Deus e depois, agora já com Ele? Quem era a Letícia antes? Eu não sei. Eu nem lembro. Não tenho saudade da minha época. Não tenho. Nossa, vamos ficar aqui, vamos beber. Não tenho essa saudade. Não tenho nem um pingo. Hoje eu me sinto em paz, firme. E eu tô feliz. Tá feliz. Tô. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom, porque agora, aí você parou, não foi trabalhar mais, tudo. Isso. Aí você fez faculdade de quê? Eu tô fazendo, ciências contábeis. Tá fazendo, e aí você falou, porque tem o bebê, como que vai trabalhar como fora? vou trabalhar? Eu fiz umas entrevistas, né, mas, até 7 horas da noite. Como e eu ia deixar o Samuel com quem? Eu depender dos outros, não tá ainda. E ele é muito pequenininho. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí surgiu fazer as lembrancinhas personalizadas. E tem dado certo. Eu vejo lá, você tem postado, tomado coragem de gravar, né? De vergonha. É difícil, foi difícil você estar aqui hoje? Foi muito. Desde manhã. Já me preparando desde manhã. Falei, nem vou aparecer muito. Não gastar a minha imagem. Foi difícil. Ai, meu Deus, mas é uma reviravolta, né? É uma coisa
coisa assim. Minha vida foi. Porque eu lembro de fases, assim, da sua vida. Eu lembro, assim, quando você engravidou, tudo eu ainda não tinha. Da Alice, eu não tinha tanta proximidade. Mas aí eu lembro da fase do Samuel, quando Jesus prometeu. Aí lembro do parto, que foi um período difícil, que eu ficava mandando mensagem. Nossa, aí, como que foi? Porque você chegou aí em três hospitais? Eu acho que eu fui em um monte de hospital. Fui de ambulância pra ganhar o neném lá no Planalto. Eita, e lá você viu o cuidado de Deus. Você consegue contar sem se emocionar? Ah, parto? Como assim, não precisa dar os detalhes, mas como que foi isso? Você começou a sentir dor? Eu senti dor no sábado. De madrugada eu falei, Cristiano, eu tô sentindo as contrações. Aí ele falou, não é possível. A Alice foi normal. Não, a Alice foi cesárea. Eita. Então meu medo era o normal, não era o cesárea. Cesárea eu já sabia como que era. Aí eu fui pro hospital da mulher. Aí lá mandava eu embora. Aí fui pro meu convênio, mandava eu vir embora. Aí foi na segunda. Na segunda eu senti contração do sábado de madrugada até segunda-feira. Aí segunda-feira, até o seu irmão, o Ricardo, ele ficava, não vou pagar o negócio pra ter o bebê, coitado. Aí eu fui aí me resolvi ir no Sapopemba. Em Sapopemba não tava fazendo parto, né? Aí me transferiram, que eu já tava com 5 dias de dilatação. Me transferiram de ambulância lá no Planalto. Nossa. Pensa no desespero. Eu tinha que ficar deitada. Com dor. Com a contração. Deus. E o Cristiano nesse percurso o Cristiano comigo. Aí cheguei lá, já tava com 7 dedos. Foi umas 5 horas. Tava com 7 dedos. E porque eu vejo pelas pessoas falando que no hospital público não fica ninguém com você. E eu fiquei com uma doula só pra mim. Eita, já é o cuidado de Deus. Aí ela falou, você gosta de música? Ela falou, colocar um louvor. Colocou um louvor. Aí o Cristiano fazia massagem na minha barriga, massagem nas minhas costas. E não passava. Nada de passar. Aí deu 7 horas da noite, veio 5 dias de dilatação. O Cristiano ele teve uma tensão tremenda comigo, porque eu fiquei com uma raiva. Morrendo de dor. Aí foi 7 horas, o Samuel veio e essa enfermeira ajudando até o último. E o Samuel veio natural mesmo. E eu lembro quando teve, eu só não lembro como que foi, mas eu lembro que teve, né? Teve muita revelação, muita profecia sobre isso. Samuel. Porque já era, assim, já começou a chegar o momento do parto e ele falando que ia preparar tudo, eu vou preparar, porque acalmando, né? E preparou, porque eu lembro que de repente chegou a foto, aí eu falei, eita, meu Deus, nasceu! Meu Deus do céu! E ali, você ainda não estava em casa, né? Não, eu demorei ainda pra vir pra casa. E também até sair da maternidade. Eu demorei 7 dias pra ir embora. 7 dias? Samuel ficou internado. Teve todo isso. Fiquei sozinha, sem ninguém. Ele não... Porque tava... Pandemia, não podia mais. E aí você ficou lá 7 dias? Eu não lembrava disso. 7 dias eu fiquei. O Samuel ficou em banho de luz. Ah, sim. Mas você pôde ficar junto com ele? Você ficou no hospital? Só ficou eu e ele. Mas eu pude. Aí você veio, foi pra casa da sua mãe. Isso, aí demorei 7 meses pra ir pra minha casa. E nisso tudo, Jesus trabalhando. E falando que ia fazer por causa da casa, né? Sim, que não tava pronta ainda, né? E veio nisso que trabalhou na oficina pra mim. Foi trabalhando, porque eu lembro que você vinha de lá de Santo André. Santo André, vinha toda pro culto, sexta, todo domingo. Vinha com ele bem pequenininho, bem né, recém-nascido. E aí a gente, assim, acompanhar isso foi muito bom mesmo, de ver Deus agindo, assim, a sua história do Cristiano, a gente vê, assim, Deus transformando, Deus fazendo mesmo. E ele vai continuar fazendo, né? Eu quero, assim, que você tente falar, né? Olhando ali, ó, tem 2 câmeras, porque a gente tá gravando hoje aqui no Instagram, mas a gente também tá falando aqui, gravando pro YouTube. Mas eu quero que você, a gente já tá encerrando, tá? Pra você acalmar, gente. Você fale pras pessoas, assim, não sei... não é nem a palavra convencer, mas que você fale assim, quem é Deus pra você? Quem é, assim, o que ele significa? O que ele fez? De tudo, assim, um resumão de tudo que você tá vivendo com ele. Ele
fez tudo por mim. Eu me sinto confortável na presença dele, escutar ele. Deixa eu ver, aí não dá, já. Não dá. Não, já se emociona. Assim, quando a gente vive, né, a gente tem uma vida transformada, a gente não consegue mesmo, não dá, é normal. Emociona mesmo, é emocionante mesmo. E todo mundo aí, você tá tendo a oportunidade de ver uma pessoa que teve a sua vida mudada. E de tudo que eu posso tirar aqui dessa conversa nossa aqui, é que Deus, ele é incrível mesmo. Ele pega a gente numa situação que nem a gente às vezes acredita na gente. Verdade. Você, quem ia dizer? Eu. Você com 14 anos ali, aquela menininha que hoje... Quantos anos você tá? Eu tô com 26. 26 anos ia estar aqui no podcast Eu chorando, se emocionando. Tem 2 com filhos. 2 filhos, casada, muito bem casada. E ainda é que a gente tá conversando aqui, mas muita coisa ainda a gente tem para conhecer, porque ela casou. Ela casou tem pouco tempo, eu tive o prazer de ali ajudar sim, ela já é linda, mas fazer ali o cabelo, eu gosto disso, gente, eu gosto de ver ali, eu tirei foto aqui com ela e eu falei, tira sim, e ela sorrindo e ficou, e a princesa dela também veio aqui, se arrumou, não quis deixar arrumar o cabelo dela, né, mas tá tudo certo. Ela fala que vou vir cortar o cabelo de novo lá já. Ah, ela vai vir. Pode vir, pode marcar o horário dela. Então a gente vê, Letícia, Deus na sua vida. Amém. E eu tenho certeza que as pessoas que te conheceram antes, elas vêm também, né? Então a gente sabe que não é fácil. Você passou 7 dias no hospital, você e Deus. E você sabe a conversa que você teve com ele lá. E você sabe a alegria que foi de sair de lá com seu bebê no colo. Você passou 7 meses na casa da sua mãe, não que tenha sido ruim, porque a casa de mãe é um dos melhores lugares que a gente tem pra ficar, né? O lugar que a gente tem ali o colo de mãe, a gente tem a ajuda. Mãe é mãe, não tem jeito. Mas tem a gente querer a nossa casa, a gente querer o nosso canto, o nosso lugar, e nisso Deus trabalhando, Deus agindo. O que eu posso dizer? A sua história é um milagre, a sua história, você é uma poderosa, você é uma mulher poderosa sim, que está descobrindo isso, que está vendo aí, vivendo, e eu tenho certeza que Deus tem disso para muito mais para sua vida, que hoje, como você veio, não porque você veio aqui no ateliê, mas hoje teve um romper de Deus na sua vida. Eu vejo assim, Deus mudando a sua história. Assim, se até aqui você já achou, meu Deus, transformação. Daqui por diante vai ser muito mais. A sua família é uma bênção sim. E a gente espera aí ver, né, a casa terminada, o Samuel andando, que ele já tá dando os passinhos já, né? Já daqui a pouco já falando tudo, que também já começa muito rápido. já fazendo já. E você trabalhando demais. Quero ver as postagens e tudo mais. Tô conversando. Não, eu tô vendo. É porque eu pego no pé dela, gente. Eu pego e falo, tem que mostrar. Porque é isso, eu falo, tem que ir fazer acontecer, né? Deus sempre faz a parte dele e a gente não pode ficar ali parado, esperando ele fazer. Então, só me fala, como que foi essa ideia que surgiu de fazer os personalizados? Eu já tava pensando nisso. Falei até com a minha irmã. Falei, Larissa, tava pensando em fazer, porque tudo eu conto pra ela, né? Ó, a Larissa, o baú. A Larissa é o baú do segredo. Pensando em fazer a lembrancinha. Ela falou, vamos fazer. Aí ficou nisso. Vamos fazer, não dá pra te fazer. Aí teve um dia que você me chamou. Meu Deus, é só você. Ela falou, você tava pensando em alguma coisa, não sei o quê. Aí você me deu mais coragem ainda. Bora, eu falei, então bora. Bora pra fazer, então vamos fazer. E eu já fazia as lembrancinhas, porque eu trabalhava numa creche. Então eu fazia as lembrancinhas da creche. E das crianças também, do aniversário dele, tudo eu fazia. Uhum. Aí eu falei, vamos, já faz meus filhos, vou fazer para os filhos dos outros. E ainda receber, porque assim, tem que gostar, né? Tem que gostar de porque fazer. Tem que ter um capricho. E aí eu sem poder fazer dívida, fui lá comprar impressora, banco, e não consegui pagar. E você acha que essa ideia foi uma ideia de Deus? Foi. A Larissa falou, vixe, se abriu o baú. Foi, porque ele falou, vai dar certo, então vai. Então,
bora. Aí eu falei, vamos. Amém. E tá dando certo. Eita, glória. E vai daí, eu quero falar pra vocês. A nossa história pode ser transformada. A sua história pode ser transformada, pode ser mudada. Se você der a abertura, né? A história dela, da Letícia, começou ela indo na Umbanda, ali. E eu não tô falando sobre criticando religião, nada disso. Eu tô falando de Jesus. Eu tô falando de transformação que ele faz. Ele transforma. E aí, assim, a gente viu aqui, ela passou as dificuldades dela na casa dela, ela passou, ficou sem emprego, o marido dela sem emprego, mas quando Deus entra na história, quando ele pega a nossa história, ele faz do nada, e foi do nada. A casa. Quem ia dizer que a casa ia estar lá? Gente, eu só vejo uns trechinhos. Que eu ainda não fui convidada pra ir lá na casa dela. Não fui. Não tô entendendo. Mas a casa a gente vê, eles postam tudo. Deus já agindo, Deus fazendo. A vida das crianças, a gente vê o Samuel. A gente diz aqui o Samuel. Mas a Alice também a Alice também tem os milagres dela. E ela já é uma vasinha, ela já é ali filha. Usada. A bichinha veio aqui pastora pra ela. Eu vou contar pra pastora. Ela fala assim pra mim agora. Ela veio numa festa do pijama e ela teve alergia. Foi, tadinha. E a bichinha teve alergia. E ela quietinha lá. Ela tava feliz. Ela tava assim, a gente vê ali a alegria dela de vir pra igreja. Vamos pra igreja, vamos. A felicidade. E se arruma e tudo. E essa alegria, essa mudança, essa união familiar, é Jesus quem pode dar. Talvez você tá assistindo aí o podcast, né? Você tá vendo aí e você tá vivendo, assim, desesperançoso, pensando, meu Deus, minha vida não tem jeito. Com 14 anos, 15 anos, tinha jeito pra você, pra viver tudo isso que você tá vivendo? Não, nem imaginava. Não tinha como. E aí Jesus entrou e fez. Então eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês, que esse podcast tenha vindo pra abençoar a sua vida, pra fazer você entender que não importa aonde você esteve, não importa o que você fez, não importa nada. O que importa é que Deus te ama, Jesus te ama. E Ele vai ali, aonde você estiver, Ele te resgata, Ele te traz e Ele muda a sua história. Eu quero agradecer muito você, Letícia, por estar aqui. Eu sei que você enfrentou aí, matou um gigante, né, hoje. Mas você é uma bênção e eu não podia deixar de falar aqui, de trazer. Eu sempre falo que eu trago aqui pessoas que vão acrescentar nas nossas vidas de alguma forma. E a minha vida foi acrescentada de coisas que eu vivo no particular. E às vezes a gente fica, meu Deus, mas tá demorando e não sei o quê. Jesus prometia a sua casa, só que você ficou 7 meses ali. Por quê? Porque Deus estava trabalhando. Eita, e tá falando, então, amém. Aguardar e esperar. Amém. Eu quero te agradecer, pra gente não deixar ninguém falando aqui. A Larissa falando meus presentes, a pastora Zelete falando que Jesus realmente pode transformar. Amém. Eles estão comentando, tá subindo tudo. Eu não consigo, não consigo ver. Deixa eu ver. Que história linda, a minha prima tá falando. Deus abençoe essa família linda. Deus abençoe muito, Lê. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer vocês que estiveram aqui no Instagram e você que tá aí no YouTube. E tenha certeza, assim como Deus fez na vida da Letícia, trouxe ela aqui para contar, você também vai contar o seu milagre, o seu testemunho, a sua história.